Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo numa cultura que muita gente conhece de vista, mas poucos entendem de verdade, a cultura Amish. Para começar, vamos pensar um pouco. Como seria a nossa vida hoje sem o celular no bolso? Ou sem a eletricidade que liga, bom, basicamente tudo? Essa pergunta já nos coloca no centro do que torna o estilo de vida Amish tão diferente. Então, bora lá. Nosso roteiro de hoje é o seguinte. A gente vai olhar além da imagem clássica da carruagem, vamos voltar no tempo para entender as origens deles, decifrar o que é o tal do Ordem, que dita as regras, ver por que a comunidade vem sempre em primeiro lugar e, claro, como a fé é o pilar de tudo isso. Ok, primeiro capítulo, vamos começar pelo que todo mundo vê. O que chama a atenção logo de cara, sabe? Os aspectos que despertam aquela curiosidade inicial. Bem, então falando de uma comunidade cristã com mais de 370 mil pessoas. Eles se concentram principalmente nos Estados Unidos, em estados como Ohio e Pensilvânia, e também no Canadá. O estilo de vida é simples, rural. Eles são famosos por suas roupas bem modestas, geralmente feitas em casa, e, claro, pelo transporte em carruagens puxadas por cavalos. A vida deles gira em torno da terra, da agricultura, de trabalhos manuais como a carpintaria. Mas, para a gente entender de verdade por que eles vivem assim, a gente precisa dar uma olhada no passado. Afinal, de onde eles vieram? A história toda começa lá no século XVI, na Europa, durante a Reforma Protestante. Surge um grupo chamado Anabatista, que acreditava que o batismo só valia se a pessoa fosse adulta e escolhesse por conta própria. Aí, em 1693, um líder chamado Jacob Amann achou que o grupo estava ficando muito liberal e se separou, criando uma comunidade mais rígida. E foi daí que veio o nome Amish. Como eles eram muito perseguidos na Europa, no século XVIII eles começaram a migrar para os Estados Unidos, procurando um lugar para viver sua fé em paz. Certo. Mas o que exatamente mantém essa comunidade tão unida e com um estilo de vida tão particular por tanto tempo? A resposta está numa palavrinha: Ordnung. O Ordnung, que em alemão quer dizer a ordem, é tipo um código de conduta. Só que olha que interessante, a maior parte dele não é escrita. É um conjunto de entendimentos, de tradições que guia o dia a dia deles. E não é algo estático, não. Cada comunidade discute e revisa o seu Ordnung 2 vezes por ano. E o que esse tal de órgão regula? Praticamente tudo, desde as coisas grandes como não se conectar à rede elétrica pública para manter independência, até os mínimos detalhes. Ele dita o uso limitado de carros e telefones, proíbe fotos para não incentivar a vaidade, define como devem ser as roupas e até os penteados. Tudo para reforçar a humildade e a vida em comunidade, desencorajando o individualismo. E aqui está o pulo do gato. Não é que eles odeiem tecnologia, sabe? A questão é outra. Eles olham para uma nova tecnologia e se perguntam: isso vai fortalecer nossa família e nossa comunidade ou vai nos afastar uns dos outros? A resposta para essa pergunta é o que decide se algo entra ou não na vida deles. É uma escolha muito consciente. Isso tudo nos leva direto para o coração da filosofia Amish. A comunidade sempre vem antes do indivíduo. É um nós, no lugar do eu. Olha que frase poderosa, dita por um pai, Amish. Ela resume perfeitamente essa ideia de humildade. É sobreviver sua fé de forma genuína pelas suas ações, sem precisar fazer alarde ou ofuscar os outros. É um brilho sereno, não holofote. E quando a gente compara os valores, fica tudo ainda mais claro. De um lado, o mundo moderno que celebra o individualismo, a autopromoção, a autonomia a todo custo. Do outro, o mundo Amish, que valoriza a comunidade, a humildade, a submissão a um bem maior e a cooperação. É quase um espelho invertido, né? E tem uma palavra em alemão que encapsula tudo isso: Gelassenheit. É um conceito difícil de traduzir, mas é algo como submissão, ceder. É a ideia de abrir mão do próprio ego, aceitar a vontade de Deus e da comunidade com humildade. É a base de tudo. E para fechar, vamos entender como essa filosofia toda se conecta com a fé e as práticas religiosas do dia a dia deles. Para eles, a fé não é só algo de domingo. O Novo Testamento é um manual prático para a vida. Eles mantêm a tradição anabatista do batismo adulto como uma escolha consciente. São pacifistas, então se recusam a participar de qualquer guerra e entendem a salvação não como um evento único, mas como um processo, uma jornada que dura a vida inteira. Essa noção de coletivo é tão forte que aparece até no perdão. Um conflito entre duas pessoas não é só um problema delas. É visto como uma barreira entre a comunidade inteira e Deus. Por isso, resolver as coisas é uma responsabilidade de todos. E ninguém nasce Amish de forma automática. Existe um período fascinante na adolescência chamado Rumspringa.
É quando os jovens têm liberdade para conhecer o mundo exterior com seus carros, tecnologias e costumes. Depois disso, a decisão é deles. Eles escolhem se querem ser batizados e se comprometer com a igreja e o Ordem. E, o que é surpreendente para muitos, a grande maioria decide ficar. No fim das contas, olhar para a vida Amish, tão centrada na comunidade, na fé e, acima de tudo, na simplicidade, nos deixa com uma pergunta. Num mundo como o nosso, tão acelerado, tão complexo, o que será que a gente pode aprender com essa busca radical pela simplicidade? Fica aí a reflexão.